Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Oi, gente, que saudade dos arraiais, saudade daquele São João de céu estrelado, fogueira na porta de casa, crianças soltando bombinhas, aquelas estrelinhas, rojões espocando no ar, e muita gente alegre, né? Comemorando essa data que é tão importante pra gente. Hoje deu saudade. Aliás, esse mês de junho tem sido o mês da saudade, não é? Mas haverá outras festas juninas. Haverá. E, vamos falar sério? Eu já estou falando sério. Eu estou falando do verbo haver. Olha o verbo haver aqui, gente, ó. Olha só. Esse é o verbo haver. Um verbo que induz muita gente ao erro. Então, vamos tratar de usá-lo bem. É um verbo que tem muitos significados, certo? E, às vezes, ele fica sempre no singular, às vezes, ele pode ir para o plural. Hoje, para não complicar o meio de campo, nós vamos falar só do verbo haver, só quando ele fica no singular, certo? Então, quando ele significa existir, ou acontecer, ou quando ele indica tempo decorrido, ele permanece sempre no singular, como vocês estão vendo aí. Então, como é que é isso, gente? Olha, não é tão difícil assim da gente guardar, né? Significa que quando eu, em uma frase, puder substituir o verbo haver pelo verbo existir ou acontecer, ele vai ficar sempre no singular. Se eu puder fazer a substituição, o jogo da substituição. Se eu puder fazer a substituição do verbo haver pelo verbo existir ou pelo verbo acontecer, o verbo permanece no singular. Não importa se ele tem depois dele palavras no plural, não importa, né? E também quando ele indica tempo decorrido. O que significa isso, tempo decorrido? Quando ele indica um tempo que já aconteceu. E nós vamos ver bem isso em detalhes, certo? Então, vejam por aí, por exemplo, os exemplos que nós temos aqui, né? Houve problemas à tarde. Problemas está no plural. No entanto, o verbo haver fica no singular. Por quê? Porque eu posso perfeitamente substituí-lo por aconteceram problemas ou existiram problemas. Observem que se eu fizer a troca pelos verbos existir ou acontecer, esses verbos vão para o plural. Mas o verbo haver, se nós usarmos o verbo haver com esse sentido de existir ou acontecer, ele fica no singular. Ele é um verbo diferente. Ele não tem sujeito, né? Sujeito é aquele que pratica ou que sofre a ação do verbo, certo? Então, se eu disser houve problemas, o verbo haver estando no sentido de existir ou acontecer, ele vai permanecer sempre no singular. É isso que importa nós guardarmos, certo? Então, tanto faz eu dizer houve problema ou houve problemas, esse verbo permanece no singular porque ele pode ser substituído por aconteceram problemas ou existiram problemas, né? Olha o outro exemplo. Havia crianças na rua. Observem que a palavra crianças está no plural, mas eu não digo haviam crianças na rua, isso é uma bobagem, né? A gramática condena esse uso. Então, vamos falar certinho e escrever melhor ainda, né? Havia crianças na rua, porque eu estou dizendo que existiam crianças na rua, né? Então, o verbo haver, nesse sentido, vai ficar sempre no singular. Olha o verbo haver indicando um tempo decorrido, ou seja, um tempo que já aconteceu.
Há dias que não o vejo. Ó, dias, plural. Mas eu não coloco o verbo no plural. Ele fica no singular. Por quê? Porque ele está indicando tempo decorrido. Há dias. Observe a escrita também, hein? H-A, certo? Com acento no A, acento agudo. Há dias. Ou seja, eu poderia trocar esse A por faz. Faz dias que não vejo. Eu estou indicando que esses dias, eu estou dizendo que esses dias, eles já aconteceram, são tempo passado, né? Então, o verbo vai ficar no singular, o verbo haver vai ficar no singular, ok? Olha o outro exemplo, gente. Poderá haver protestos. Observem que aí eu usei dois verbos, é o que a gente chama de uma locução verbal. Um verbo ajudando o outro, né? Um verbo auxiliando o outro. Poderá haver protestos. É como se eu estivesse dizendo que os protestos acontecerão. Então, o verbo haver, ele está no sentido de acontecer, de existir, certo? E como eu estou usando um outro verbo para auxiliar esse verbo haver, esse outro verbo vai ficar no singular. Poderá haver protestos e não poderão haver protestos, como às vezes a gente ouve as pessoas dizendo. Acham que porque a palavra protestos está no plural, eu vou botar o verbo que está auxiliando o verbo haver também no plural. Não, o verbo haver não está no sentido de acontecer, existir. Então, o verbo que está ajudando ele também vai ficar no singular. Olha o outro exemplo. Deve haver muitos gatos. Tudo no plural. Muitos gatos. Né? No entanto, eu botei o verbo que está ajudando o verbo haver. Deve haver. Ou seja, devem existir. Se eu usasse existir, eu botaria tudo no plural, né? O verbo auxiliar ficaria no plural. Devem existir muitos gatos. Mas eu coloquei o verbo haver. Eu usei foi o verbo haver, no sentido de existir. Então, o verbo que está auxiliando vai ficar no singular, né? Deve haver muitos gatos. Ficou claro, pessoal? Vamos construir frases com isso? Mandem para mim pelo grupo, tá? Pelo WhatsApp. Coloquem lá no grupinho da Unite para eu dar uma olhada e aí eu dou minha opinião se vocês acertaram ou não. Claro que vão acertar. Ok, pessoal? Vamos falar da diferença, entre esse A com H, né? E o A simplesmente, porque também se faz muita confusão com isso, né? As pessoas às vezes vão dizer, eu te vejo daqui a alguns dias, eu estarei aí daqui a algumas horas. E às vezes ficam na dúvida se usam A do verbo haver ou o A simples, que nesse caso é uma preposição, certo? Então vamos ver bem a diferença. O que é que está dizendo aqui, gente? Olha, o A do verbo haver. Se o período de tempo já passou, aí eu uso o A do verbo haver. É aquela história que eu falei ainda agora, do tempo decorrido, o tempo que já passou, que já se foi, ficou para trás, né? Então, se eu digo, olha, o exemplo aí, o fiscal chegou a meia hora. Essa meia hora ainda vai acontecer? Não. Ela já aconteceu. É um tempo decorrido, é um tempo passado. Então, o fiscal chegou a meia hora. Agora, se o período de tempo ainda vai ocorrer, aí eu não vou usar o verbo haver. Aí eu vou usar o A, preposição. Então, eu digo, olha o exemplo. O fiscal voltará daqui a meia hora. Olha, gente, ele voltará. O verbo está no futuro. Então, o tempo ainda vai acontecer. Essa meia hora ainda vai ocorrer. Não é isso? É um tempo futuro. Não é um tempo passado. Então, o fiscal voltará daqui a meia hora. É o A puro e simples. Certo? O H, o verbo haver, ele indica
tempo, ele pode ser substituído por faz. Então, quando eu olho o exemplo aí, o fiscal chegou a tempo. Eu não estou dizendo que já faz tempo decorrido que ele chegou. Não, ele chegou a tempo. Eu posso substituir esse a do verbo haver por faz. O fiscal chegou faz tempo. A gente não fala faz tempo. Olha, faz tempo que isso aconteceu. Né? Faz muito tempo. Eu estou indicando um tempo passado. Então, eu posso usar também o verbo haver. Isso ocorreu há muito tempo. Há muito tempo. E é uma bobagem a gente dizer há muito tempo atrás. Porque se eu estou usando o verbo haver, ele já indica um tempo que já passou. Né? Então, às vezes a gente diz assim, isso é vício, viu, gente? Todo mundo, de vez em quando, escorrega aí nessa casca de banana e fala assim, há anos atrás, ele veio aqui. Há anos atrás. Ora, se eu estou usando o verbo haver, e eu estou falando de tempo decorrido, então eu estou usando o verbo haver, né? Há anos atrás é o que a gente chama de uma redundância, é uma repetição da ideia de que o tempo já aconteceu. Eu não preciso usar a palavra atrás, porque se eu estou usando o verbo haver, o tempo já ficou para trás mesmo. Não preciso usar a palavra atrás, né? Então, basta dizer há anos que ele não vem aqui. Isso aconteceu há anos. O a do verbo haver pura e simplesmente indicando o tempo decorrido, certo? Vamos continuar aqui. Então, o a indicando tempo é igual a faz. O fiscal chegou a tempo é a mesma coisa de dizer faz tempo, né? E quando é que eu uso o a indicando o tempo, né? Ora, a gente já viu ainda agora. Só quando eu quiser indicar um tempo que ainda vai passar, ou então quando eu uso expressões assim, o fiscal chegou a tempo. Ainda bem que a polícia chegou a tempo. Ou seja, ela chegou na hora. Eu não estou indicando que a polícia faz tempo que chegou. Eu estou dizendo que ela chegou a tempo. Ela chegou na hora, no momento necessário. Viram aí a diferença? Aí é só o a preposição, né? Olha, seguindo aqui, vamos ver os outros exemplos. Há 1 hora, o a significando faz. O ônibus passou há 1 hora. Se eu estou usando o verbo haver, eu estou indicando que o ônibus passou há 1 hora para trás, né? Faz 1 hora que o ônibus passou. Se for um daqueles ônibus que demora 2, 3 horas, tão cedo ele não passa novamente, né? Ele passou há 1 hora, certo? Então, eu uso o a do verbo haver. Por quê? Porque eu estou indicando faz 1 hora, né? Quando é então que eu vou usar o a? Quando a referência for a hora do dia. Então, eu digo assim, o ônibus passou há 1 hora. Eu estou dizendo que ele passou nesse horário, certo? Nesse horário de 1 hora. Da mesma maneira como eu poderia dizer que o ônibus passou às 2 horas, às 3 horas, às 14 horas ou às 15 horas. Reparem que aí o a, ele leva aquele acento que a gente chama de crase, que é o acento agudo ao contrário, né? Eu estou indicando hora, tempo do dia, hora do dia. Então, eu vou usar o a preposição com o acento indicativo da crase, tá? O ônibus passou há 1 hora. Às vezes, a gente, quando usa o a com crase, que a gente quer deixar bem clara para o aluno a diferença, a gente fala há 1 hora, né? Mas não precisa essa ênfase toda, não, certo? E também eu uso o a, só o a preposição, nos demais casos. Quando eu digo, por exemplo, a próxima parada fica a 1 hora daqui.
Eu não estou indicando aquele tempo decorrido, tanto que eu não posso trocar o verbo por faz, né? Eu não posso dizer, a próxima parada fica faz 1 hora daqui. Não, é a 1 hora daqui, né? Ele viajou a 1 hora dessas, certo? Ó, eu estou indicando hora mesmo, hora de tempo, né? Não tempo decorrido, ok, pessoal? Então, a última observação diz assim, ó, o a pode ser substituído por faz quando indica tempo passado, ok? E a preposição a indica futuro ou distância substituída por faz não fará sentido. Eu não posso dizer, eu te vejo daqui faz 1 hora, porque essa 1 hora ainda vai acontecer, né? Então, é a preposição pura e simples. Mas se eu digo, eu te vi há 1 hora, ou seja, faz 1 hora, aí é o a do verbo haver. Ok, pessoal? Ficou claro? O verbo haver, ele é assim meio complicadinho, mas dá pra gente entender bem, né? A gente continua falando dele na próxima aula. Nós vamos falar também de outros verbos futuramente, como é que a gente emprega direitinho, ok, pessoal? Prazer ver vocês novamente. Desculpem minha ausência na semana passada, eu tive um problema com aparelhos, com os meus dispositivos tecnológicos aqui em casa. Mas está tudo resolvido, na medida do possível. Ok, pessoal? Então, até a próxima semana.